Oi, pessoal, boa tarde. Então, nós vamos fazer a correção do capítulo 3 de Ciências, que fala sobre os estados físicos da matéria, tá bom? Então, a gente começa lá na página 409, onde a gente tem uma atividade que vai ser recortada lá do material de apoio que fica lá atrás no livro, tá bom? Então, a gente tem alguns sólidos e alguns líquidos lá atrás e vocês vão recortar e colar nas suas respectivas classificações. Então, nos sólidos foram recortados a madeira, o vidro, o metal e uma farinha, né? Um saco de farinha de trigo. Nos líquidos, suco, leite, azeite e shampoo. Embaixo tá assim: que outros gases você conhece? Além do que a gente já conhece, oxigênio, gás carbônico. Vou citar alguns que vocês possam ter falado: gás hélio, né? Ozônio, gás de cozinha, o GNV, que é o gás natural veicular. Então, alguns desses gases poderiam ter sido citados nessa tarefa. Depois nós vamos para 410, onde nós temos uma tabelinha para preencher, e ela ficou preenchida da seguinte maneira: sólido, forma fixa, volume fixo. Líquido, forma variável, volume fixo. Gasoso, forma variável, volume variável. As frases do número 4. Nos sólidos, tanto a forma como o volume são fixos. Letra B. Nos líquidos, o volume é fixo, mas a forma é variável. Letra C. Nos gases, tanto o volume quanto a forma são variáveis, no plural. Na questão 1 e 2 da página 411, é uma resposta pessoal, tá bom? Mas assim, a gente vai acabar combinando, porque, por exemplo, a 2, por exemplo, você gostaria de tomar um sorvete que não derretesse? Óbvio, né? Até porque o bom do sorvete é ele estar no seu estado sólido, no seu estado geladinho, né? Tá bom. Na página 412, vamos examinar como é o processo de fusão do gelo quando submetido ao calor. Você e sua dupla, não existe a dupla nesse momento, né? Você fez sozinho, terão um cubo de gelo que será levado para um local quente da escola. Não sei se vocês fizeram essa experiência em casa, mas um cubo de gelo, até se você deixar dentro de um copo, num determinado local, ele vai mudar o seu estado físico. Ele vai sair do estado sólido e vai para o estado líquido, porque ele vai derreter, né? E embaixo vocês colocariam as observações. O horário é o tempo que ele levou para ser derretido. O aspecto enquanto ele derrete, vocês vão perceber que ele vai diminuindo. E as observações é que a mudança de estado físico realmente aconteceu ali. Depois, na página 413, como era uma experiência, eu pedi que vocês pulassem essa experiência para a gente fazer depois. 414. Completar de acordo com as palavras. Então, eu vou ler a letra A e vocês vão corrigindo aí para ver se vocês acertaram as palavras. Uma substância muda de estado físico quando sua temperatura aumenta ou diminui. Quando a substância é aquecida, a mudança de estado ocorre de sólido para líquido ou de líquido para o gasoso. Quando a substância é resfriada, ela passa do estado gasoso ao estado líquido, ou do estado líquido ao estado sólido. A mudança de estado sólido para o líquido é chamada de fusão. A mudança do estado líquido para o gasoso é chamada de vaporização. Essas duas mudanças ocorrem no aumento da temperatura. A mudança de estado gasoso para líquido se chama liquefação ou condensação. A mudança de estado líquido para sólido se chama solidificação. Essas mudanças ocorrem com o resfriamento do material. E a última frase: algumas substâncias passam do estado sólido diretamente para o estado gasoso,
sem passar pelo estado líquido. Essa transformação é chamada de sublimação e é um exemplo gelo seco. Depois, na 415, vocês vão preencher esse esquema aqui, ó. A frase de cima é sublimação. A primeira frase é sublimação. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, vocês poderiam usar liquefação ou condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Depois, a 3 é pessoal também. A atividade da 417, antes do aquecimento e depois do aquecimento, para falar de transformações químicas. Bom, primeiro que antes do aquecimento, vocês podem desenhar o que aconteceu, tá? E podem relatar escrito. Antes do aquecimento, o ovo era o quê? Quase que líquido, molenga, né? Depois do aquecimento, ele ficou mais firme. A pipoca também, antes do aquecimento, ela era apenas milho. Depois ela virou pipoca, ela estourou. Aí embaixo vocês podem desenhar representando também. Na 418, antes do aquecimento da estação pão, a massa estava crua e depois o pão já estava completamente pronto. Estação combustão do papel, antes do aquecimento, o papel ele estava inteiro. Depois do aquecimento, o papel acaba virando cinza, tá? Quais as propriedades mudaram nas transformações? Então, a gente pode perceber que algumas modificam, como cheiro, cor, gosto, consistência, umidade. Você acha que a composição final dos materiais é igual à inicial? Não tem como ser, porque sofreu uma transformação. E embaixo era para você marcar X nas transformações químicas, né? Então, a gente tem aí, ó, o apodrecimento da fruta, as folhas que secam, a digestão, a doença que se cura. Só não vai marcar X na neve e nem no copo quebrado. Depois, vamos para a página 421. Número 1. Para escrever se era irreversível ou reversível. Lembre-se que irreversível não consegue modificar, não consegue voltar ao inicial. Então, milho é irreversível, a água é reversível, o ovo cru e um ovo cozido é irreversível, o apodrecimento de uma fruta é irreversível, o gelo em água é reversível e a combustão do papel é irreversível. Você consegue pensar em algumas transformações reversíveis e irreversíveis? A gente pode pensar, por exemplo, encher uma bola de festa, a bexiga, né? Quando a gente enche, ela aumenta de tamanho, né? Mas ela pode voltar ao tamanho inicial se você esvaziar. É uma transformação irreversível. Vamos usar o mesmo exemplo, a bexiga. Se você encheu ela e esvaziou, ela vai voltar para o mesmo tamanho. Se você encheu ela e estourou, não tem como, é irreversível, ela não vai voltar ao seu original. Depois, na 422, nós temos uma HQ, né, que fala sobre uma transformação que o castelo de areia esqueci o nome dela, da turma do Eleva, ficou destruído quando a água passou, né? Aí nós temos três explicações diferentes. Um falou que derreteu, o outro que a água misturou com a areia e depois a água dissolveu o castelo. Na verdade, a explicação correta foi que a água ela se misturou com a areia. E por que as outras crianças estavam erradas? Porque a areia não derrete, né? E a água não dissolveu. Na verdade, a água fez a mistura, a água derrubou totalmente, né, esse castelo. Depois a gente vai lá para atividades finais. Vou ver se eu faço mais rápido as atividades finais com vocês. Número 1. Classificação em sólido, líquido ou gasoso. Letra A, sólido. Letra B, sólido. Letra C, gasoso. Letra D, líquido. Letra E, líquido.
Letra F, sólido. Letra G, gasoso. Depois era para ligar as descrições. Sólido, forma fixa, volume fixo. Líquido, forma variável, volume fixo. E gasoso, forma variável e volume variável. Marque V ou F, depois reescreva. V, F e F. A segunda está errada, por quê? Porque no estado líquido as moléculas elas não se movem e estão próximas umas às outras. E no estado líquido as moléculas se movem e estão próximas umas das outras. Então, assim, a frase do meio está falando do estado sólido, não do líquido. E a frase de baixo está falando do estado líquido e não do sólido. Por isso que está errada. Página 424. Descreva o fenômeno observado por Luquinha. Está tudo molhado, mas não vai dar para brincar. Oba, já secou. Na verdade, o que aconteceu aí? Uma transformação de estado físico. A água evaporou. Ou a gente pode falar que é vaporização, que a água saiu do estado líquido e foi para o estado gasoso. Complete as frases para que se tornem verdadeiras. Se você aquecer a água, haverá formação de vapor. Se você resfriar o vapor de água, haverá formação de água líquida. Se você resfriar a água, haverá formação de gelo. Se você aquecer o gelo, haverá formação de água líquida. 425. Primeira transformação lá em cima. Fusão e vaporização. Embaixo, a seta caminhando para o lado oposto. Liquefação ou condensação e solidificação. Vamos lá para a forma física ou química das transformações a seguir. Vou falar primeiro como é que ficou do físico para o químico, tá? Aliás, do rasgar o papel para o cabelo crescer. Então, vou falar como é que ficou. Físico, químico, químico, físico, químico, físico e químico. Agora, ela é irreversível ou reversível? Vamos ver. Vou falar também do rasgar o papel até o cabelo crescer. Irreversível, 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 reversível, irreversível, reversível e irreversível. Vocês voltem aí no vídeo que vocês vão ver a sequência correta. Página 426. Ligando. Não ocorre alteração na composição, a gente liga para a transformação física. Transformação química. Ocorre alteração na composição da matéria. Transformação reversível. Pode voltar ao estado inicial. Transformação irreversível. Não retorna ao estado inicial. Depois é o caminho que vocês vão percorrer, ó, até levar ele pelo caminho certo dos conceitos corretos. As palavras da cruzadinha, vamos lá. Palavra 1, reversível. Palavra 2, fusão. Palavra 3, liquefação. Palavra 4, gasoso. Palavra 5, líquido. E a palavra 6, irreversível. E a gente finaliza o capítulo com aquele resumozinho que tem em cada capítulo, tá? Nós temos transformações. Vou falar assim, ó, no sentido horário, tá? Então, vou começar por essa aqui. Transformação mecânica, solidificação, condensação, vaporização e fusão. Químicas, ovo cozido, ferrugem, combustão. Aqui é uma resposta pessoal para cada transformação. Atrás, na página 429, fusão e solidificação. Embaixo da bexiga, compressão. Embaixo do ovo, ovo cozido. Do lado da folha, folha apodrecendo ou folha seca. E o papel queimando, a gente coloca combustão do papel. Então, voltem o vídeo quantas vezes vocês acharem necessário para vocês não perderem uma palavrinha da correção. Novamente, vai seguir no próximo arquivo o gabarito das atividades de ciências da semana anterior para vocês se localizarem e ver o que vocês erraram, o que vocês acertaram e fazer a autocorreção.
Tá bom? Então, galera, muito obrigada. Tchau, tchau.